Boa noite, bem-vindos ao Terça no CREA, um projeto de palestras semanais e gratuitas com temas atuais e relevantes para beneficiar os profissionais cadastrados no sistema e aproximar os estudantes das engenharias, agronomia e geociências de seu futuro conselho. Comunicamos que a agenda de fevereiro deste projeto encontra-se disponível no nosso site. Eu me chamo Suene Aragão e sou a chefe de comunicação e projetos de marketing do CREA Pernambuco, e aqui comigo o assessor de mídias Vladimir Júnior e da TI Silas Barbosa, para apoio ao evento. Aproveitando a oportunidade, informamos que o nosso bloco carnavalesco Creativos realizará seu evento na data 21 de fevereiro, a partir de meio-dia, no prédio anexo do CREA. Já iniciamos as vendas das camisas, as quais permitem acesso à festa e aos serviços de Open Bar e Open Food. Antes de iniciarmos a apresentação, pedimos, por gentileza, que os celulares estejam no modo silencioso e que perguntas sejam feitas somente após a palestra e através de microfone. Tema de hoje, Lean Construction e vedações verticais. Os expositores, vedações verticais e princípios e práticas da construção enxuta, alvenaria racionalizada e drywall, professor doutor Alberto Casado, da Politec, UPE. Lean Construction, case de obra, o engenheiro Paulo Lira, da Rede Dor São Luís. Tecnologia e gestão da construção de edifícios, mestre e engenheira Michele Fialho, também da Politec, UPE. Professor, o auditório é seu, vamos iniciar. Boa noite. Está animada. Já deram boa noite aqui forte, né? Satisfação tê-los aqui presente. Entre ainda num período pré-início de ano, né? Até porque o início de ano só começa depois do carnaval. Então é bastante satisfatório ver aqui a casa quase cheia. Acredito que ainda vai chegar mais gente em função desse trânsito que nos atrasou um pouquinho em termos de chegada. Eu vou... tá bom aí o som? Isso? Tranquilo? Beleza. A gente tem que falar no microfone, porque está sendo realizada também a transmissão desse evento para as regionais no interior do estado, né? Então, temos esse adendo aí, o pessoal do estado como um todo participando junto conosco aqui, que também é bastante interessante. Bem, no dia de hoje, a gente, e gostaria também de agradecer ao CREA pela oportunidade, pela organização e pelo espaço aqui para que a gente possa discutir um pouco a respeito de Lean Construction e vedações verticais. Então, em termos de agenda, ficou sob a minha responsabilidade a gente falar sobre vedações verticais. Vamos fazer depois uma ponte dessa tecnologia. Eu acho que esse também está melhor, né? Obrigado. Vou falar sobre as vedações verticais, focar em alvenaria de vedação racionalizada e drywall, e posteriormente fazendo o link com essa tecnologia, já discutindo as questões de gestão, a gente tem o engenheiro Paulo Lira, que vai aí trazer a sua experiência na implantação do Lean na empresa e em obra, e eu também vou comentar na sequência sobre um livro publicado a respeito desse assunto. E para fechar o dia de hoje, a engenheira Michele Fialho, ela vai apresentar para vocês o nosso curso de MBA, que é um curso de especialização em tecnologia e gestão da construção de edifícios. Então é um curso que vocês receberam um folder, que Michele vai estar passando aí uma lista de participantes dessa palestra, tá? Vocês coloquem o nome de vocês e preencham, tem um campo para o e-mail e também para o telefone de contato. Vamos começar. Vedações verticais. Nosso contexto, né? Vocês conseguem enxergar aqui? O que é isso aqui, hein? Termômetro. Serve para quê?
Isso, exatamente. Ainda bem, está afiado. Ainda mais em tempos de coronavírus, é para aferir e medir a temperatura, tá? E ali do lado, esse outro é o quê? Hã? Isso, o nome é meio complicado, mas é para aferir também a pressão, né? Nesse caso aí, a pressão humana. Bem, a ideia é justamente, dentro do contexto da construção civil, a gente sentir o termômetro. E o termômetro, ele aponta para algumas situações promissoras. A gente vem vivendo um momento de redução da atividade na construção civil, porém, nesses últimos meses, e eu diria até mais, nesse último ano de 2019, alguns indicativos já nos mostram um mercado mais otimista, né? Então tem ali uma série de notícias de várias fontes de informação, respeitadas pelo Brasil afora, dando conta de que o mercado ele está dando sinais de reação. Eu até vou me focar nesse último aqui, ó, setor da construção, lá na Folha de São Paulo, em janeiro de 2020, um mês atrás, de obras imobiliárias cresce 10,4% de janeiro a novembro de 2019. Complementando essa informação, exatamente no dia de hoje, um mês depois, há uma confirmação pelo registro de imóveis nos cartórios, notadamente de São Paulo e Rio de Janeiro, que dá conta de quase 10% de registro nesse período. Então, ele vem referendar o dado que saiu no mês passado. Paralelamente, a gente sabe que a partir do início dessa retomada, que já se configura aí, a gente vai ter a pressão. É por isso que está ali, ó, aferindo a pressão. Pressão nos mais variados requisitos para a execução das obras, que muitos de vocês aqui já passam, né? E agora vão ser ainda mais cobrados. E essas pressões, elas estão associadas aos chamados... Vamos lá. Desafios, né? Então a pressão vai ser pressão para todo lado, desafio que a gente vai ter que se deparar, da ordem de aumento de produtividade, isso aí vai ser uma tônica, assim como atender cada vez mais a complexidade dessas construções cada vez mais complexas, apoiadas em projetos. O BIM vai retomar, todo mundo sabe disso, ele teve a sua parada e vai ser retomado em função das demandas de obras. É um caminho sem volta. E a questão do desempenho, né? A norma de desempenho, NBR 15.575, está sendo revisada e, muito provavelmente, a sua nova versão vai ser publicada ainda esse ano de 2020. A gente tem ainda exigências e desafios associados à melhoria da organização, tanto da qualificação e melhoria da qualidade da mão de obra, inclusive engenheiros novos que adentraram as empresas, substituindo pessoas experientes e que necessitam ganhar a sua capacitação. Fundamental. Além disso, melhoria de canteiro de obra, né? A NR18 acabou também de ser revisada e publicada, com uma série de alterações e mudanças. Relacionamento com fornecedor, pagamentos, atrasos, parcerias, exigências da comunidade, não aceitando empreendimentos em determinadas localidades, a gente sabe muito bem, vivencia isso, condições intempéries da natureza e a legislação que muda sistematicamente. Se a gente puder reunir esses três aspectos iniciais que foram aqui colocados, provavelmente estão bem próximos do que a gente denomina de tecnologia. Por outro lado, aqueles outros três itens daqui de baixo, né? Organização, fornecedor, comunidade, natureza e legislação, a gente consegue associar à gestão. Então, o que a gente veio fazer aqui é justamente falar de tecnologia e gestão. E de tecnologia, a gente vai direto para a nossa alvenaria de vedação. Pelo amor de Deus, alvenaria de vedação tradicional, nunca mais. Coisas desse tipo que a gente vem escutando recentemente, né? Mas a gente ainda se depara com essas situações em nossa obra. Por mais que a gente ache uma situação esdrúxula, a gente ainda se depara com esse contexto aqui.
Mas a ideia é atingir um contexto, um nível superior no canteiro, em termos de qualidade, de desempenho, repetindo, inclusive, algumas empresas que já têm no seu procedimento construtivo, na sua tecnologia construtiva, esse padrão, em termos de alvenaria chamada de racionalizada. Uma alvenaria completamente diferente daqueles outros quadros que a gente observou no slide anterior, né? Então, um canteiro mais limpo, uma obra mais industrializada, uma obra onde você tem um consumo adequado de materiais, um desperdício menor de materiais, de bloco, de argamassa, embutimento de instalações, evitar rasgos nas paredes de alvenaria, elementos pré-moldados, como é o caso que está sendo aqui apresentado, e uma melhora generalizada do canteiro. E como é que a gente chega a isso? O elemento norteador da alvenaria racionalizada é o projeto para a produção da própria projeto para a produção da alvenaria racionalizada, que é desenvolvido no contexto da coordenação de projetos da empresa construtora, fazendo com que ocorra a compatibilização efetiva, e aí o projeto de alvenaria racionalizada é esse elemento de integração da arquitetura, da estrutura e das instalações. O próprio desenvolvimento do projeto de alvenaria racionalizada, ele exige que essa compatibilização seja realizada. Caso contrário, não é uma alvenaria racionalizada. Você vai só fazer desenho, colocar um bloquinho em cima do outro. E não é nada disso. Não é nada disso. Tem técnica e tem um trabalho em parceria com as demais disciplinas de projeto. E aí você tem como resultado final, em termos físicos, uma planta de modulação horizontal e vertical, que é fornecida para a obra utilizar. O pedreiro está com aquela planta em mãos. Um caderno com todas as elevações das paredes, e aí já está compatibilizado, não tem o que pensar, é produzir, é executar. Pensar é projeto, obra é execução. Plantas que vão orientar a passagem das instalações, sejam elas elétricas ou hidrossanitárias, um caderno com os diversos detalhes construtivos necessários e especificações técnicas, e o quantitativo já levantado, além da logística definida em função dessas discussões durante a coordenação do projeto. Obviamente com o monitoramento realizado por visitas na obra. Bem, exemplos aqui do projeto para a produção, já que a gente está dando a devida importância a ele. Então, a planta de primeira fiada é a planta que vai ser utilizada lá pelo mestre e o pedreiro que foi destacado para execução da primeira fiada da alvenaria, a sua locação, marcação dessa planta. E aqui embaixo a gente tem um detalhe, né? Com a distribuição dos blocos da primeira fiada. Essa legenda aqui dá uma numeração que indica qual é a sua elevação e toda ela alocada em relação aos eixos aqui definidos pela obra. E eixos comuns a todos os projetos, definido também na compatibilização. Ainda como exemplo do projeto para a produção, a gente tem o caderno de elevações. Está aí um exemplo de elevação de parede, onde essa parede está toda detalhada em termos de posicionamento dos eletrodutos, utilização de reforços, telas metálicas, pré-moldados de reforço nos seus cantos, aberturas, etc. A planta de passagem de elétrica, que a gente consegue observar aqui, a chamada bengala dentro da viga, onde vai passar a fiação e descer no vazado do bloco sem a necessidade de cortar, rasgar a parede. Esse é o propósito. Esse é um exemplo de elétrica, mas obviamente isso também é utilizado dentro do projeto no conjunto das instalações hidrossanitárias. Pois bem, é uma evolução, né? A gente tem que dar um passo de cada vez. É claro que a gente pode dar um passo maior, se assim desejar a empresa construtora, o empreendimento. A gente sai ali daquela alvenaria de vedação dita tradicional, com todas as características que a gente já comentou, de desperdício. Olha, só para a gente abrir um parênteses aqui, o desperdício numa alvenaria tradicional, numa empresa construtora certificada ISO, PBQPH, com todos os seus controles, é da ordem de 10%. Uma empresa que não tem esses parâmetros de qualidade gira em torno de 30% a 40% fácil.
Na alvenaria de vedação racionalizada, essa segunda figura aqui novamente, isso é de 2 a 3% desperdício de bloco. 2 a 3%. Um quarto numa empresa que utiliza um tijolo desse, com furos horizontais de 8 furos. Né? É claro que a gente pode partir mais um degrau subindo e chegar ali no drywall. Mas cada tecnologia dessa que a gente está aqui citando tem as suas peculiaridades que devem ser respeitadas. Não é simplesmente, chega numa reunião daquela de projeto, vou substituir a parede de alvenaria por drywall. E o planejamento? Não é no mesmo período de tempo. E é um dos grandes trunfos do drywall, é você postergar o desembolso, colocando a execução do drywall mais à frente, até porque é uma exigência da tecnologia. Você tem que tirar água da obra. Revestimentos têm que estar executados, devem estar executados para você entrar com seu drywall. Fachada pronta, revestimento de fachada, revestimentos internos, aberturas vedadas, para você conseguir adentrar com o drywall no momento correto. Bem, mas a gente pode dar um passo de inovação mais ainda e atingir vedações verticais que hoje estão disponíveis aí no mercado, né? Algumas empresas já adotam. Deixa eu ver aqui. Isso, agora foi. Então, vedações dos mais variados tipos. Painel sanduíche, parede de concreto moldada em loco, com fibra de vidro, light steel frame, wood frame, entre outros. Um passo de cada vez. Até porque a ruptura tecnológica para a adoção dessas outras tecnologias tem que mudar todo o conceito de trabalho realizado internamente à empresa construtora. A ideia está ali, Já consegui chegar na alvenaria racionalizada, já tenho domínio dessa tecnologia, já equilibrei o meu processo, ele está controlado, pensando posteriormente no drywall, para aplicar o drywall, ou até partir para o drywall, mas dentro, né, de todos esses preceitos de uma mudança tecnológica. Então, dentro desse contexto aí, vamos falar um pouquinho também do drywall. Bem, o drywall é um elemento de vedação vertical, leve, fixo, monolítico, produzido por acoplamento a seco, porque você fixa as chapas de gesso acartonado através de parafusos na estrutura de perfil metálico, guias horizontais, piso e teto e montantes nas verticais. Além disso, existem alguns outros componentes também dentro desse sistema. Reforços para a fixação de elementos mais pesados, lã para utilização como isolante tanto térmico quanto acústico, né? No nosso caso aqui, muito mais acústico o emprego do que propriamente térmico, diferentemente do exterior. Materiais para fixação, para juntas, fitas, cantoneiras e massas, dando uma visualização interna da estruturação metálica como essa daqui. Aqui é um isolante e uma lã sendo aplicada pelo funcionário. Então, o drywall, como tecnologia, ela não é nova. Já existe no mundo há bastante tempo. Então, se a gente observar aqui no quadro, a primeira utilização do drywall, ainda um pouco diferente da configuração atual, foi no final de 1870. Como a gente conhece o drywall e foi patenteado lá nos Estados Unidos, é de 1930. No Brasil, a sua primeira utilização foi em 1970, quando dos grandes conjuntos habitacionais, a importação de tecnologia, então foi se utilizado aqui. E passou-se novamente a utilizar com a implantação das fábricas no Brasil, no final da década, meados para o final da década de 1990. Em termos de utilização, o Brasil, quando comparado com outros países, está lá detrás, né? Muito semelhante ao que consome a Argentina, muito atrás do Chile, e se for falar nos Estados Unidos, aí é brincadeira. O consumo lá é da ordem de 10 metros quadrados por habitante
ano, enquanto no Brasil a gente não chega nem a 0,25 metros quadrados por habitante ano. Então, se a gente for comparar em termos de industrialização da construção, desenvolvimento do país, a gente ainda tem muito a caminhar em termos de drywall, né? De tecnologia. Se a gente for ver o nosso caso interno, em termos de região, o Nordeste, comparativamente com outras regiões, ainda consome muito pouco drywall, muito pouco. Está lá, só ganha do Norte, para dizer a verdade. Então você tem o Nordeste, depois, em termos de consumo, o Centro-Oeste, o Sul do país e o Sudeste. E o Sudeste é pontual, porque São Paulo consome mais de 90% da produção de drywall no Brasil. Então quem realmente é o carro-chefe é São Paulo. E não à toa São Paulo é a principal cidade do país, é o carro-chefe da nossa economia. Tem razão de ser. Então lá se consome bastante o drywall, em diversos tipos de construção. E nesses últimos anos, notadamente, com muito maior ênfase também na habitação. Nos Estados Unidos, 97% das novas construções vão utilizar chapa de gesso acartonado. E essa demanda mundial de drywall cresce da ordem de 5% ao ano, aproximadamente. Então é um consumo que vem crescendo e os países mais industrializados, eles realmente utilizam como a principal vedação vertical interna de suas construções. Eu estou dando o exemplo dos Estados Unidos, mas isso também é observado nos países da Europa, Japão, aqueles países asiáticos mais avançados. Tem uma série de vantagens e desvantagens. Por exemplo, em termos de vantagens, a gente tira do caminho crítico da obra, o drywall, a introdução dele no canteiro, é fora do caminho crítico da obra, né? A construção é a seco, a superfície é pré-acabada, comparativamente à produtividade é muito superior, você tem uma precisão dimensional porque os materiais, os componentes são todos industrializados, tem a possibilidade de desmontabilidade, embora para mim é uma incógnita isso daí, tendo em vista que a gente não consegue ver você desmontar uma parede drywall e executar ela em outro canto. Mas, de qualquer maneira, em pequenas situações isso é possível. O menor peso, sem sombra de dúvida, e aí já vale a observação, esse menor peso do drywall não é para você diminuir a volumetria da estrutura, é para você tirar vantagem da fundação. Porque se diminuir a volumetria da estrutura, você aumenta a deformabilidade dela. Aumentou a deformabilidade, é contra o próprio drywall que você está usando. Aí vai trincar e vai fissurar. Então, não é uma vantagem que você deve afirmar categoricamente para a estrutura. Permite um fácil embutimento das instalações, uma menor espessura, sem sombra de dúvida, comparado com a alvenaria, e já tem a norma técnica para material, para projeto. Está ali, ó, NBR 14715, 15217 e 15758. Em termos de vantagens, aí a gente tem que analisar adequadamente. Cargas pontuais acima de 35 tem que ter reforço. E esse reforço tem que ser previsto em projeto. Eu vou fazer depois. Aí você já vai ter que abrir o drywall para colocar esse reforço. Então é uma atividade que não é diferente do exterior, que faça você mesmo, né? Fazer você mesmo aqui no Brasil já é um pouco mais complexo. Sensibilidade à umidade. A chapa standard, ela não deve ter contato com a umidade. Necessidade de organização alta, barreira cultural, como se a organização alta fosse alguma desvantagem, né? Se a gente for encarar dessa maneira, não, tem que ter organização, isso não é desvantagem, mas a gente até coloca ali porque tem gente que acha que se você tiver que organizar melhor a obra já seria uma desvantagem, não é o caso. Falta de visão sistêmica dos envolvidos, uma mão de obra especializada, quem é PD não executa drywall. Já começa por aí. Você tem que ter um montador específico de drywall e normalmente, em termos históricos, ele advém, ou ele se forma como montador, puramente, ou então ele advém da pintura, né, profissional de pintura. É muito comum isso daí. Interdependência com outros subsistemas, elétrico e hidráulico principalmente, e comparativamente, se for numa mesma espessura, obviamente vai ter uma menor resistência mecânica. Bem, assim como a alvenaria de vedação racionalizada, o drywall, fundamentalmente, ele deve ser baseado em projeto para a produção. Um projeto para a produção do drywall, ele contempla 3 plantas básicas de locação de guias. Então, o que a gente está observando aqui, magenta, né, são as guias, ou aquele perfil de estruturação metálica que vai sendo fixada no piso e também no teto. Então vamos ver um detalhe, está aqui, ó. Estão pegando um detalhe, o detalhamento, a laje nervurada aqui,
posicionamento e alocação dessas guias. Uma segunda planta básica do projeto para a produção do drywall é relativa à sua alocação de montantes. Então, fazendo também um detalhamento, a gente consegue ver aqui a distribuição de montantes em forma de U. E o posicionamento desses montantes também tem técnica para você posicionar. 40, 60 centímetros, dependendo se tiver revestimento, pode ser até 20 centímetros, 30 centímetros. Isso vai variar bastante em função da configuração do empreendimento, inclusive do seu revestimento em termos de vedação vertical. E um terceiro elemento do projeto para a produção é aquele denominado de chapeamento, onde você vai demonstrar toda a distribuição de chapas, os detalhes, né? 2 chapas para cada lado, uma chapa, se tem lance, se não tem, qual é o tamanho do montante, já está definido na alocação dos montantes, se é 70, se é 90, compatível, obviamente, com a guia que está sendo utilizada. Então, esse projeto para a produção, ele vai contemplando essas informações e, obrigatoriamente, devem ser obedecidas pela equipe responsável pela produção. Bem, existem ainda plantas específicas que vão informar especificações técnicas de execução que devem ser observadas, os cuidados a serem adotados, assim como também detalhes construtivos específicos, dependendo do empreendimento, e os quantitativos já calculados para que a empresa construtora possa utilizá-lo e fazer a cotação. Então tem aqui uma série de detalhes construtivos, né? Passamos aqui, reforço de madeira. O reforço também pode ser metálico, essa madeira tem que ser tratada, não pode ser qualquer tipo de madeira. Os fornecedores, ele tem um sistema completo para disponibilizar. Então, se é madeira, se é a chapa metálica, que também serve como reforço, isso faz parte do sistema do fornecedor e as tabelas aqui de quantitativos que a gente está apresentando. Bem, essa é a minha parte inicial. Vou parar por aqui. Agradeço por enquanto, a gente vai voltar daqui a pouco e já convido o engenheiro Paulo Lira, da Rede Dó São Luís, da equipe de engenharia, para que ele possa fazer a sua apresentação e agradeço aqui a presença do Paulo. Aqui? Vai, volta e aqui é o laser. Esse vai e volta, tem que apertar algumas vezes. Tá bom. Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Lira, sou engenheiro civil, formado pela Universidade de Pernambuco, e vim trazer um pouco de um case de obra, né, para dividir um pouco da experiência que a gente teve da aplicação do Lean Construction, né, uma filosofia, uma metodologia de trabalho, metodologia que vale a pena ser estudada. A gente costuma dizer que quem aplica, quem começa a trabalhar com Lean se apaixona de uma forma que não consegue fazer outra coisa, e seja qualquer atividade que vai realizar, de alguma forma o Lean está presente e é aplicado. Então, pegando um pouco desse gancho, falando de um contexto de vedação, do drywall, da alvenaria racionalizada, o nosso estudo de caso fala um pouco da construção enxuta, do Lean Construction, no canteiro da alvenaria de vedação racionalizada. Esse estudo de caso foi desenvolvido no empreendimento Vila Jardim, da construtora Duarte. É um empreendimento localizado no bairro do Pina, um edifício de 28 pavimentos tipos, com 3 apartamentos por pavimento. Então, fique à vontade de questionar no final da palestra, né? Acho que vai ter um momento. A gente vai tentar trazer um pouco dessa experiência e espero que seja produtivo. De uma forma geral, o Lean Construction é uma filosofia de trabalho baseada no sistema Toyota de produção, e a gente tem um trabalho do Lauri Koskela, que é um finlandês, em 1992, que adaptou o sistema para o mercado de construção. Então, desse trabalho do Koskela, ele elenca 11 princípios do Lean Construction, da construção enxuta. Esses 11 princípios estão elencados aqui, onde a gente consegue
trazer uma série de exemplos e de estudos dentro do canteiro, mas hoje a gente vai focar basicamente em 4 desses princípios e trazer um pouco dessa experiência. O princípio número 3, ele trata da redução de variabilidade. Com isso, a gente trata um pouco da questão do projeto, né, da alvenaria racionalizada, apresentado pelo professor Alberto Casado. Então, esse projeto foi primordial para que a gente realmente conseguisse aplicar e ter bons resultados, indicadores no final da execução dessa atividade tão importante na obra. Como o professor Alberto Casado mostrou, esse projeto, além de uma série de pranchas de plantas de locação, o estudo prévio de logística, seja para a alvenaria de vedação externa, quanto para a alvenaria de vedação interna, a gente tem uma série de pranchas de elevações para ser utilizadas no momento do processo construtivo. Então, a gente aplicou essas elevações da parede, ao invés de simplesmente a utilização de um caderno técnico, onde em alguns momentos durante a execução da atividade fica um pouco difícil de você estar o tempo todo próximo desse material, a gente adaptou com algumas placas, com um arame, né, que a gente poderia fixar e deixar isso de uma forma fácil de visualização na altura dos olhos. Então, no momento da execução do serviço, isso poderia ser fixado até num escantilhão, ou de repente, como está no exemplo da foto, na própria elevação da alvenaria. Aqui é uma imagem, né, que elenca um pouco desse trabalho, né? O projeto de elevação da alvenaria racionalizada, com seus elementos, as estruturas, a infra de elétrica, toda a parte de elementos estruturais e a elevação propriamente dita. A gente consegue ver e perceber que esse processo de execução, ele sai um pouco daquele método tradicional, né, da alvenaria em si, do pedreiro, assentando uma série de tijolos, e a gente passa a trabalhar no modelo de trabalho que a gente brinca, passa a ser uma montagem de parede. Você deixa de fazer uma simples elevação de alvenaria e passa a trabalhar com a montagem de parede. Você tem um projeto e a aplicação desse projeto, os elementos que vão ser utilizados. Nessa imagem não mostra, mas tem toda a parte de elementos pré-moldados e se torna esse processo mais eficiente e de uma maior qualidade no final da execução. O Lean Construction, ele também preza muito para a adoção de ferramentas e processos unidos com a criatividade. Então, no momento que a gente divide esse processo de construção com a equipe, a gente teve algumas melhorias sinalizadas pela própria equipe de produção, que foi a sinalização desses projetos de acordo com a terminação dos apartamentos. Então, buscando a maior produtividade e eliminação de desperdícios, né? O Lean Construction preza muito por isso, eliminar desperdícios. Quando a gente trata de desperdícios, esses desperdícios são na ordem de tempo, espera, movimentação, distribuição de material. Então, visando a eliminação de desperdícios nas esperas e também do aumento de produtividade, a própria equipe de produção adotou cores para os projetos de acordo com as terminações, isso deu um ganho considerável de velocidade de execução no momento de identificar os projetos de cada apartamento. Falando agora de mais um princípio do Lean, princípio número 4, ele trata de reduzir o tempo do ciclo de produção, eliminação de desperdício de tempo. Uma forma de trabalho embasado pelo Lean é a inversão da nossa cultura tradicional de produção. Por muito tempo veio no conceito de que a produção no canteiro de obra deveria ser a produção chamada empurrada.
A produção empurrada é aquela que, tradicionalmente, o mestre, o encarregado, o engenheiro diz, olha, vamos fazer o serviço tal, olha, a distribuição vai ser essa, amanhã o serviço vai ser esse, hoje vamos precisando fazer isso, manda material para andar tal. A gente passa muito por isso na nossa experiência profissional, mas o Lean ele tem como forma de trabalho dividir essa responsabilidade pela execução com a própria equipe de produção. Então a gente passa a tratar, ao invés de uma produção empurrada, na produção puxada. Se divide essa responsabilidade e esse comprometimento da meta dos nossos cronogramas, nosso planejamento e a qualidade final da execução com a equipe, e a equipe ela passa a ser responsável por puxar essa produção. Não somente empurrar o que tem que ser feito, mas e puxar o que precisa ser feito. E dentre essa forma de trabalho da produção puxada, existe uma das ferramentas do Lean, que é o Andon, que é esse quadro, uma ferramenta de gestão visual. Não sei se alguém já teve experiência de trabalhar com essa ferramenta, né? Tem algumas pessoas aqui que sim. E conseguiu vivenciar na pele o quão importante ela é para o controle do andamento dos trabalhos. De uma forma bem simples, essas ferramentas do Lean têm uma denominação, muitas vezes, do sistema japonês, né? Andon, Rejunka Box, Kanban. Mas o mais importante do que o nome é a gente entender a aplicabilidade dele e como isso é feito. O Andon nada mais é que um painel de gestão visual, um painel que trabalha no conceito de cores, né? Semelhante a um semáforo, né? Um sinal de trânsito. A gente tem os indicadores verdes, amarelos e vermelhos. Tá? Nesse caso, cada pavimento daquele edifício que eu mostrei no início possui esse conjunto de interruptores em que a cor verde, quando a equipe chegava no pavimento para execução, sinaliza que o trabalho está fluindo bem, sinaliza que o material necessário para a execução do trabalho está disponível e que o serviço vai seguir de acordo com a programação. A cor amarela, assim como um semáforo, é uma cor de alerta. Então, sinaliza que ou existe uma determinada dúvida na execução que precisa que alguém da equipe técnica participe para suprir essa dúvida, ou material que está na iminência de acabar, ou algum material que não chegou no tempo e de acordo com a programação esperada, e a cor vermelha é o tradicional pare. Stop, existe alguma coisa ali que não está ideal, existe um impedimento na produção, um impedimento no andamento daquele serviço. E todos nós sabemos que o impedimento, isso compromete significativamente todo um planejamento, todo um controle de qualidade, isso precisa ser sanado quanto antes. E quando a gente fala de impedimento, não é impedimento só na parte técnica, tá? Impedimento na parte de requisitos de segurança, de acompanhamento do técnico de segurança, qualquer tipo de impedimento daquele trabalho poderia ser utilizado pela equipe. Atrelado a isso, a gente tem uma campainhazinha aqui, que nada mais é que um dispositivo que toca dentro do escritório da engenharia. Então, complementando a ferramenta Andon, existe um quadro visual, um quadro de luzes, dentro do escritório da engenharia, onde a gente consegue identificar o pavimento e o status atual da execução daquele serviço. Em tempo real, existe um monitoramento, como está a execução, de acordo com requisitos de planejamento, distribuição de material e segurança dentro do próprio escritório da obra. Você lembra daquela campainhazinha que existia no interruptor para você apitar toda vez que a produção parasse? Fica ao lado desse quadro, de preferência do lado da mesa do engenheiro, que é justamente para que tenha a sinalização em tempo real de que alguém tem que intervir e que a produção está sendo paralisada. Então, quebrar os empecilhos, né, que porventura podem estar aparecendo e complementar essa ferramenta. Além disso, como a gente vê que existe a sinalização por pavimento e o status, a rastreabilidade da equipe, que é exatamente você ter uma sinalização em tempo real, qual é a equipe e qual o serviço que está sendo realizado naquele pavimento. Isso dá celeridade e consegue
que no momento que essa luz vermelha acenda e que essa campainha dispare, que a pessoa necessária realmente para suprir aquela dúvida seja direcionada, evitando assim o desperdício de que você reloca uma pessoa para lá e aquela pessoa tenha que chamar outra pessoa para resolver aquele problema. Então você vê a aplicação do conceito de produção puxada. Não é simplesmente, não sei o que é que eu faço, vou ficar aqui parado até a hora que chegar alguém para suprir minha dúvida, ou até a equipe de produção tomar uma determinada decisão da execução, que lá na frente vai gerar retrabalho. Se gerar retrabalho, é desperdício de material, custo e de tempo. Outra ferramenta do sistema que a gente traz nesse estudo de caso são os pacotes de trabalho e os diagramas de execução. São ferramentas, documentos que elencam o serviço que vai ser executado, o tempo de execução desse serviço, a programação de atividades, o acompanhamento diário, se foi executado ou não executado, a distribuição de materiais, e o Lean preza muito pela transparência. Então, nesse documento, até o valor da produção vai estar elencado, e esse documento vai estar no local de trabalho. Então, se eu produzo mais e por produtividade, com certeza eu vou ter uma folha maior no final do mês. Isso inverte a lógica e faz ainda mais sentido na produção puxada. A equipe vai entender que a participação dela vai influenciar no resultado próprio no final do mês. Então, a gente, embasando isso muito bem, através de treinamentos, controle, qualidade, segurança e limpeza daquele trabalho, você consegue um resultado muito significativo no final do sequenciamento das atividades. Falando dessa parte de kits de materiais, os materiais que vão ser necessários para a execução, mais uma ferramenta do Lean são os Kanbans, são cartões com a distribuição, com a sinalização de alguns materiais. No caso aqui da alvenaria, a gente tem cartões de elevação de alvenaria interna, um kit de elevação de alvenaria externa, um kit de marcação de alvenaria de primeira fiada, um determinado Kanban com a solicitação de um complemento, de um pallet de bloco de 39, por exemplo, e de mais materiais. Esses Kanbans, mais uma vez, pegando o conceito de produção puxada, é de responsabilidade da própria equipe de produção fazer a solicitação do material que vai ser necessário, no pavimento que está sendo realizado o trabalho e no horário necessário para que essa produção não pare. Existe todo um envolvimento na logística dessa obra, tá? Que a própria produção consegue fazer essa distribuição através de materiais, de kits previamente definidos e de complementos que, porventura, são necessários na realização de cada pacote de serviço. Mais uma vez, o conceito de produção puxada. O princípio 9 trata da introdução de melhoria contínua. Então, o Lean é um processo que envolve muita criatividade, o desenvolvimento de ferramentas e a aplicação dessas ferramentas. Então, através do processo de melhoria contínua, que nesse caso aqui a gente traz o exemplo do treinamento de toda a equipe técnica da construtora. Então, foi feito um curso falando sobre Lean Construction. Lá, a denominação do Lean é a construção supra-enxuta. Toda a equipe administrativa, toda a equipe técnica, os engenheiros, estagiários, auxiliares, supervisores, pessoal do escritório, todo mundo foi treinado na filosofia e na metodologia de trabalho da empresa. Não bastava esse treinamento somente com a equipe técnica, é necessário que isso seja enraizado no canteiro da obra. Então, foi feito um novo processo de treinamento junto com as equipes de produção, em todas as obras, dividindo e enraizando esse conceito do Lean, principalmente na parte da produção puxada e no uso das ferramentas, o quão bom essas ferramentas podem trazer de retorno durante a execução. Essa pirâmidezinha traz uma reflexão e vai embasar os próximos slides.
ela fala sobre o índice de retenção de conhecimento de acordo com a forma de transmissão de conhecimento. Vamos pegar um exemplo. Hoje a gente está aqui assistindo uma palestra. Essa pirâmide diz que 5% desse conteúdo aqui da palestra ele vai ser efetivamente retido no nosso conhecimento. Aí eu venho com outras ferramentas, assistir uma palestra, vou procurar um material, vou fazer uma leitura, vou pegar um livro sobre o Lean Construction, vou ampliar. Isso vai aumentar essa retenção desse conhecimento. Na base da pirâmide, a gente vê que discussões e grupos praticando o conhecimento e ensinando os outros tem índice de retenção altíssimo. Então, ensinar os outros, cerca de 85% desse conhecimento a gente efetivamente retém. Eu acho que inúmeras vezes a gente passou por isso em outros casos, né? Quem estava há pouco tempo na universidade, estudando, aquela prova, no nosso dia a dia, quando a gente passa e divide um conhecimento com outra pessoa, um outro colega, a gente tende a aprender ainda mais. A gente pensa que está ensinando alguém, mas na verdade a gente está aprendendo e ampliando ainda mais nossos conhecimentos. Então, baseado nisso, ensinando os outros tem um maior índice de retenção de conhecimento. Por que não a gente ampliar ainda mais esses treinamentos, trazendo a equipe de campo para ensinar a própria equipe sobre o Lean Construction? Então, nesse exemplo, a gente tem um mestre de obra dando um treinamento para a sua própria obra sobre a ferramenta de trabalho. Tem algumas pessoas conhecidas aqui também, que estavam recebendo esse treinamento e que hoje estão aqui na palestra. E, além disso, olha, a gente treinou a equipe técnica. A equipe técnica treinou a obra. Os mestres de obra estão treinando a sua própria obra. Por que não esse treinamento acontecer com a própria equipe de campo? Então, nesse caso, a gente tem um exemplo de um servente fazendo um treinamento para pedreiros e serventes sobre as ferramentas do Lean Construction, nesse caso aqui, um addon. Isso é uma coisa natural, tá? Eu tenho um treinamento, quem estivesse passando na hora, a filosofia bem enraizada, a própria equipe ela consegue explicar. O treinamento, às vezes, se torna até mais eficaz, porque a linguagem própria de execução deles, e a gente tinha uma experiência muito legal quanto a isso. Só para vocês entenderem, esse material está ilustrado aqui como uma foto, mas isso é um vídeo, e se tivesse um pouco mais de tempo aqui, eu mostrava até para vocês como esse treinamento foi enriquecedor. Ainda sobre introduzir a melhoria contínua, a gente tem um processo de execução, nesse caso, da alvenaria racionalizada, alvenaria externa, e nessa imagem tem um ponto que chama muita atenção nesse processo construtivo. Não sei se alguém consegue perceber alguma coisa que talvez estivesse errado aí nessa foto. Mistura das duas alvenarias. Na verdade, são tipos diferentes de blocos, né? Ok. Mas o foco seria basicamente o instrumento de trabalho aqui, a colher de pedreiro. Vou tentar passar. O pedreiro e sua colher de pedreiro. Isso é uma arma. Fala de alvenaria racionalizada, a colher de pedreiro é uma arma. É a colher de pedreiro que o pedreiro vai lá, quebra o tijolo. É a colher de pedreiro que vai dar um sobreconsumo de argamassa, dentre outros usos. E isso é um aspecto muito difícil de ser quebrado, né? Por isso que a gente fala de melhoria contínua. É um aspecto cultural. Se vocês colocarem no Google a palavra pedreiro, vai aparecer uma série de imagens de um profissional com a colher na mão. Colher de pedreiro. E o treinamento, a enraizão, o amadurecimento do processo faz com que a gente consiga retirar e mostrar ao pedreiro que aquela não é a melhor ferramenta para o trabalho dele. Se ele utilizar outras ferramentas, ele vai ter muito mais produtividade e uma qualidade superior no serviço que está sendo executado. Então, no caso da alvenaria racionalizada, a gente trabalha com a paleta, que é justamente a aplicação dessa argamassa. Nesse empreendimento, toda a argamassa foi argamassa ensacada, né, industrializada, e os indicadores de consumo no final do trabalho.
princípio 11 fala das referências de ponta, né, o benchmark. Então, esse momento aqui hoje é um benchmark, é uma troca de experiências, estudo de caso, uma troca de conhecimentos. E nós temos diversas formas de trabalhar esse princípio, né? Vários trabalhos da ADEME, Sinduscom, CREA, FIEP, Sindicato Ceramistas. A gente teve até um evento, 2017, 2018, que foi um seminário de vedações verticais, que foi muito bom, uma parceria muito grande do Sindicato Ceramistas. O CREA está de parabéns pelo projeto, né, Terça no CREA, essa troca de conhecimento, inúmeros assuntos são tratados aqui nas terças-feiras. Então, a gente consegue trabalhar esse princípio número 11 do Lean. Um pouco da qualidade final. Nesse estudo de caso, as espessuras médias de pasta de gesso em torno de 8 milímetros, do embolso interno de 2 centímetros, são bons resultados, excelentes até, pensando nos próximos serviços a ser executados. Falando um pouco agora de indicadores de produtividade, né? Então a gente faz todo o acompanhamento através de RUP. Não sei se todos têm o domínio de RUP. RUP é uma relação de produtividade que trata de quantidade de trabalho de acordo com a distribuição da equipe e horas trabalhadas, né? No caso, homem-hora por metro quadrado. Então, quanto maior a minha RUP, menor a produtividade. Se a gente pegar o exemplo, essa linha vermelha é uma linha de meta da construtora. No início do trabalho de alvenaria externa, a RUP está maior, ou seja, a equipe ainda está sendo treinada, ainda está enraizando o processo. Nesse caso dessa obra, foi feita uma experiência com um novo fornecedor de bloco cerâmico. Então, também esse entendimento em cima de logística, entrega de material, qualidade do material em si. E depois a melhoria dessa RUP. Trazendo para um indicador mais fácil de acompanhamento, vamos dizer assim, metro quadrado por dia, a gente consegue ver a meta aqui elencada, no caso a meta de 11,3. No início do trabalho, valores de produtividade abaixo da meta esperada, e a partir desse momento, essa produtividade ficou pelo menos igual à meta, mas basicamente sempre bastante superior. Isso no caso da alvenaria de vedação externa. A gente falou justamente a equipe se adaptando ao processo, os treinamentos, a distribuição, a implantação das ferramentas. Quando a gente chega nos serviços de alvenaria interna, logo de cara, a gente tem indicadores bem acima e bem melhores do que a própria meta que era estipulada, meta histórica. Então, a produtividade da alvenaria interna, que vem após a alvenaria externa, na distribuição do planejamento, logo de cara, valores acima da meta esperada e excelentes indicadores de produção. Além disso, alguns indicadores para elencar: desperdício de bloco cerâmico na ordem de 9,76%. Esse era um item que conseguiria se trabalhar e reduzir, mas principalmente nesse início do trabalho e esse desenvolvimento de novos fornecedores impulsionou esse desperdício para um valor não ruim, mas um pouco mais alto do que esperado pela alvenaria de vedação racionalizada. O consumo de argamassa industrializada na ordem de 17,8 kg por metro quadrado, indicador excelente. A gente tem material histórico aí de 30 kg por metro quadrado para essa execução. E redução de custos no serviço de revestimento. Além de toda melhor produtividade, um menor histograma de distribuição da equipe, uma maior, vamos dizer assim, assertividade com o planejamento. Falando de custo, além da economia no processo da alvenaria racionalizada, a gente teve economias significativas de material de pasta de gesso, quando tem uma redução daquela espessura média, e a economia de material no embolso interno. Um ponto que foi feito com muito cuidado e preocupação foi realmente, no momento do fechamento desses contratos, pegar
a execução da alvenaria racionalizada como trunfo e na negociação desses valores conseguir reduções significativas. Tá? Então, na época, o que se tinha de valor mediano dos contratos que vinha sendo fechados, a gente conseguiu valores por metro quadrado e metro linear bem abaixo do que estava sendo fechado naquele momento. Bem, isso eu quis trazer um pouco a parte prática desse estudo de caso e agradeço aí pela atenção de todos. Parabéns, Paulo. Beleza, muito bom, Paulo. Eu acho que o melhor resultado que a gente pode utilizar para os nossos trabalhos são as referências, né? E as referências em forma de ser humano, ser vivo, nos eventos que a gente organiza, não tem melhor indicador. Então a gente tem aqui alguns profissionais da área, o Paulo com bastante competência, já fez algumas apresentações e trazendo esses resultados para a gente. Um dos pais desse trabalho também está aqui, o engenheiro Anivaldo, que agradeço a presença, outros colegas também do mestrado, lá da Poli, do PEC, nosso programa de engenharia civil, referências no mercado, o Rogério também por aqui, então é muito gratificante a presença de vocês aqui, tá? Mas vamos lá, olha, todo esse trabalho que o Paulo falou, ele de uma forma acadêmica, a gente transformou, obviamente trazendo as referências bibliográficas principais sobre o assunto, numa publicação, que é um livro a respeito do assunto. É esse cidadão aqui, ó. Lean Construction, Princípios e Práticas da Construção Enxuta. Esse cidadão. Então, foi um trabalho de pesquisa realizado sob a nossa orientação junto com o José Ari, engenheiro da Controladoria da Prefeitura de Petrolina, e que a gente fez a publicação. Inclusive, esse livro aqui, no final da nossa apresentação, a gente vai estar fazendo sorteio, tá? Até deixa eu falar, tem uma outra publicação aqui, eu só tinha um exemplar, mas aí eu peguei um outro, já que a gente falou tanto aqui também de desperdício, é um outro livro, também sobre a nossa coordenação, foi uma pesquisa junto com a Suene Pinho, que trabalha lá no Instituto Federal de Pernambuco, de medição de desperdício na construção de edifícios, nos serviços de concretagem, alvenaria e revestimento. Como medir, quais os indicadores servir de referência para comparar e as principais referências existentes a respeito desse assunto. Então a gente vai sortear esses dois livros lá ao final. Mas vamos falar um pouquinho aqui desse livro de Lean Construction para a gente tentar finalizar o assunto lá comentado pelo Paulo, né? Muito bem aí apresentado, por sinal. Então esse livro tem como sumário, faz uma breve contextualização, diferenciando a produção enxuta da produção convencional, em termos de conversão em fluxos. A gente entra no sistema Toyota de produção, onde se apresenta lá os princípios que deu origem à Lean Production, posteriormente à Lean Construction, dentro da filosofia da mentalidade enxuta, e que gerou posteriormente o desenvolvimento específico para a construção civil, denominada então de construção enxuta. Lá a gente apresenta os princípios específicos e as práticas, distinguindo um do outro. Por quê? Porque posteriormente a gente fez uma aplicação nas empresas construtoras que eram referência naquele momento da pesquisa lá do Ari, na aplicação dessa filosofia, tanto no escritório quanto na obra em si, trazendo aqui alguns resultados e principalmente destacando as melhores práticas dessas empresas e a descrição do trabalho que foi então realizado. Então, o capítulo de contextualização a gente já passou, a gente entra no capítulo lá relativo ao sistema Toyota de produção, faz aí uma descrição da chamada casa do sistema Toyota, né, dos seus principais pilares, e distinguindo, explicando onde essa filosofia surgiu. Então está lá descrito no livro, num capítulo específico. Entra na conceituação de mentalidade enxuta. Até antes de praticar, você tem que mudar a cabeça, né? O conceito é diferente, já foi explicitado aqui. É uma forma diferente de você realizar a produção. Então a mentalidade entra antes do praticar. Perfeito. E aí a gente, enfim,
tem o capítulo explicando exatamente os aspectos na construção civil. E dentro aí dessa construção enxuta, a gente vai descrevendo cada um dos princípios que o Paulo aqui, foram 4 princípios exemplificados, né? Muito bem exemplificados no case da obra lá do Vila Jardim. O Vila Jardim, Paulo falou que fica ali no Pina, fica bem próximo do Shopping Rio Mar. Então é bastante fácil a sua visualização. Então esses 11 princípios, cada um deles, redução da parcela de atividades que não agregam valor, necessidade dos clientes, reduzir a variabilidade, foi o primeiro princípio que o Paulo deu aqui como exemplo, entre os outros, chegando até lá a fazer o benchmark, o princípio 11 da construção enxuta, eles são detalhados então nessa publicação. Além dos princípios, conforme a gente comentou, a gente entra nas práticas, identificou as práticas específicas implementadas, Kanban, Pokayoke, MFV, gestão visual, 5S, entre outras. E aplicamos esse conhecimento teórico em empresas construtoras que, na oportunidade, se disponibilizaram a participar da pesquisa. Foram verificadas nessas 3 empresas, tanto coletas no escritório da empresa, para você principalmente observar, através da mentalidade enxuta, se ela estava efetivamente na corrente sanguínea da empresa, né? Muita gente pode pensar que a empresa não tem sangue, mas tem sangue. Inclusive, às vezes, esparra até no chão, né? Reunião de meta é muito fácil a gente ver o sangue no chão escorrendo. Mas tem sangue também lá. Então, a gente foi lá e verificou, em termos de escritório, e aplicação desses princípios traduzidos em práticas no canteiro de obra, através de questionários previamente formulados e comprovações. Não bastou apenas a entrevista e o relato do entrevistado, mas sim a comprovação, a chamada evidência objetiva. Muito comum esse entendimento, quem trabalha com gestão da qualidade, a busca pelas evidências objetivas. E gerou gráficos desse tipo aqui, onde a gente conseguia observar qual era a distância, percentualmente falando, da prática ou do princípio, os dois foram investigados, em relação ao ideal, ao 100%. Então, gráficos do tipo radar, como esse aqui que vocês conseguem aí observar. E no final do livro, a gente faz lá um compêndio das melhores práticas observadas, tanto em escritório, como também nos canteiros. Descreve essa prática, como é que a construtora conseguiu chegar nesses resultados. Então ficou uma publicação muito interessante. Inclusive, essa publicação, como ela foi editada pela EDUP, editora da Universidade de Pernambuco, a gente participa de um edital. E nesse edital, de todos os trabalhos que participaram do edital, concorrendo, essa publicação ficou em 2º lugar. Então é algo também a se destacar, né? Importante. Qualquer coisa hoje em dia é importante que a gente destaque, porque é merecimento de um trabalho com bastante dedicação e empenho, que faz parte de um programa de pós-graduação. E já que eu estou falando em programa de pós-graduação, né, fazendo esse link, nada mais justo do que a gente encerrar a programação e nossas atividades no dia de hoje, falando especificamente sobre o MBA. Lembra, uma das primeiros slides que a gente passou nessa noite foi apontando lá os nossos desafios, né? Aquela pressão que alguns já estão sentindo e outros estão doidos para sentir, para estar aí acoplado ao mercado, tecnologia e gestão. E o nosso curso de pós-graduação, especialização, MBA, ele é voltado, direcionado para tecnologia e gestão da construção de edifícios. E para tratar desse assunto, eu gostaria que vocês recebessem, com a salva de palmas efusivas, a engenheira Michele Fialho. Gostou, Michele? Depois a gente combina aí o cascalho. Tá bom. Bom. De vez em quando eu vou atrapalhar a Michele, eu vou até ficar aqui em pé. Pega o microfone. Ela, nesse sentido de estar apresentando aqui o MBA, né? Ok. Nós somos os pais da criança. É verdade. Por favor. Vamos lá. Bom, boa noite.
depois dessa apresentação efusiva, né? Eu queria passar para vocês uma mensagem sobre o nosso MBA, que o professor Alberto acabou de falar, né? E corroborando o que foi falado aqui nas primeiras apresentações, em relação a tecnologias, né, novas, como no caso o drywall, né, em relação à gestão dessas tecnologias também, porque é preciso gestão para que a tecnologia ela possa ser efetivada dentro da empresa, né, e isso só se faz com pessoas. Não se tem gestão, não se tem tecnologia e, efetivamente, os ganhos desses dois pontos dentro da empresa se a gente não tiver pessoas capacitadas e com a visão, com o DNA, né, com a mentalidade, não é isso, Paulo? Voltada para esses aspectos. E como é que se faz a capacitação dessas pessoas, não é? O professor Alberto, no início da palestra, falou, as empresas cada vez mais procurando profissionais que estão recém-formados, profissionais que estão entrando no mercado de trabalho agora, que saem das universidades, que saem das faculdades e que vão procurar, através de outras formações, porque complementar a formação que o ensino superior nos traz, com temas que são da necessidade das empresas, né? A gente tem que buscar se especializar nisso, e o MBA, que a gente chama como uma sigla, que é o TGCE, né, que é Tecnologia e Gestão da Construção de Edifícios, vem justamente para poder preencher essa lacuna, né? Esse é um curso que ele já tem, ele vai para a 14ª turma, né? E que a gente fez aqui, algumas pessoas aqui, o Anivaldo, a gente fez parte da primeira turma lá em 2007, e desde aquele momento que é um curso que ele se renova, mas ao mesmo tempo é um curso que ao longo do tempo, ao longo desses 14 anos, né, se mostrou sempre atual, porque é uma necessidade do mercado voltado para a tecnologia e voltado para a gestão. Tá? Então, falando do MBA, a gente tem aqui um folder que vocês receberam. Quem não recebeu, que chegou depois, tem lá na frente, tem aqui também, a gente vai distribuir, em que nós temos... Quem não recebeu? Pronto, lá atrás. Isso. Vamos lá. A gente tem aqui o curso distribuído em uma série de disciplinas, todas com o foco ou em tecnologia, ou em gestão, ou em ambas, né? Então, a gente tem, por exemplo, a disciplina Planejamento Estratégico na Construção Civil, solução de fundações e projetos para a construção civil, solução de alvenaria estrutural, gestão de segurança e saúde do trabalho. Então, são uma série de disciplinas que passa desde o estudo de viabilidade do empreendimento até a fase final de entrega de obra e assistência técnica. Então, nesse ano, no ano 2020, o MBA ele vem com algumas disciplinas novas em função dessa retomada do mercado, em função desses números que o mercado está demonstrando, né? E essas disciplinas são viabilidade do empreendimento, gestão estratégica de pessoas, né? Coordenação de projetos com introdução ao BIM, então é um tema já que está sendo retomado e bastante atual. Gestão da qualidade e desempenho das edificações, então o desempenho voltado aí dentro da questão da gestão da qualidade nas empresas. Alvenaria racionalizada e drywall, né, o tema da nossa palestra de hoje. Ferramentas para implantação do Lean Construction. Então, essa é uma disciplina que também faz parte da grade do MBA agora em 2020. E, por último, patologias e manutenção das edificações. São disciplinas novas. Quem já fez um MBA, essas disciplinas elas podem ser também cursadas. Aliás, também podem ser cursadas por outras pessoas, não é isso? Deixa eu comentar esse aspecto. As disciplinas, algumas disciplinas, tanto do MBA quanto dos outros cursos de especialização, aquelas mais bem avaliadas, a gente oferece ela como curso de atualização na Escola Politécnica. Eu estou na função de coordenador setorial.
coordenador setorial de extensão e cultura lá da Escola Politécnica e a gente viabilizou que essas disciplinas elas seriam ofertadas ao público, né? Porque elas vão existir, porque o curso existe. E aí a gente abre ali algumas vagas, em detrimento das possibilidades, 2, 3, 4, 5 vagas, se ainda comportar a sala, para que os interessados façam essa disciplina como um curso de extensão. E, posteriormente, se assim o interessar, e ele fizer o processo avaliativo, no ano vindouro, no ano seguinte, ele já entra no curso de especialização, aproveitando as disciplinas que já pagou no ano anterior. Então, é algo interessante também. Isso. Bom, as aulas acontecem todas as semanas, na quinta e na sexta à noite e no sábado pela manhã, tá? Então, o curso ele não se estende muito, não passam 2 anos, o curso, durante um ano, você consegue concluir as disciplinas, tá? E os professores, a quem se destina, né? Profissionais que atuam na construção civil, engenheiros, arquitetos, diretores, gerentes, coordenadores, supervisores, então o público que está aqui presente também. Fundamentalmente quem tem curso superior, né? A gente já teve lá, por exemplo, uma matemática fazendo o MBA, e aí eu explico. Ela fez a inscrição, chegou a conversar conosco, é de uma empresa construtora, posso falar aqui porque é um bom exemplo, né? Da construtora Hábil, já atuava há 20 anos na empresa construtora, é técnica em edificações, então ela solicitou a participação porque ela queria dar um upgrade no conhecimento dela a respeito do assunto. Então foi aprovada a sua participação. Dentre outros profissionais, a formada em administração, enfim, que tem uma experiência e em função dessa experiência ele vai angariar mais conhecimento participando do MBA. Isso. Os professores são professores renomados, tanto localmente, aqui da nossa região, quanto de fora também do estado. Então, a gente tem o professor Alberto Casado, que faz parte também dos professores do curso, o professor Alexandre Guzmão, André Cruz, que é da Universidade Federal de São Carlos, professor Andréa Batista, que é daqui de Pernambuco, professor Ângelo Juste, também daqui de Pernambuco, professora Bianca Vasconcelos, lá da UPE também, professor Calado, professor Claudino Lins, que é doutor pela USP, professora Baiana, que vem da disciplina de Lean Construction esse ano aqui, que é da Bahia, professor Fernando Arthur, também acho conhecido daqui, professor Guilherme Pazequian, lá de São Paulo, professor Palhari, também de São Paulo, professora Fátima Rezende, que dispensa aí apresentações aqui de Pernambuco, na área de qualidade. Eu também faço uma participação lá no MBA. Professora Simone Rosa, que é também daqui de Pernambuco. E professor Wellington, que é também daqui de Pernambuco e atua na área de gestão estratégica de recursos humanos. Aqui é a foto, né, dos professores, algumas não tão recentes. E alguns diferenciais, né? O curso, como eu disse, ele está na sua 14ª turma, né, já prevista para começar no próximo mês. É o curso reconhecido desde 2016 pelo MEC. A formação é de especialista, com atuação no mercado, na universidade e no terceiro setor também. As aulas são presenciais, tá? Lá na Escola Politécnica, e além das aulas, existem também as visitas de campo, seja em obras, seja em empresas e em laboratório também. Palestras com diretores, coordenadores de principais construtoras, também há esse momento, né, de inserção de alguns agentes aí do setor que participam nas aulas, e docentes com formação internacional, experiência prática e no mercado. Então, existem profissionais da área acadêmica, mas que possuem a experiência de atuação, de fato, no mercado, para ser algo realmente prático, né, voltado para, lógico, o que existe na academia, mas com o objetivo de atuação.
O material, ele é didático, ele é distribuído eletronicamente, então toda disciplina, toda semana esse material é disponibilizado aos alunos. E um ambiente, obviamente, de network, de colaboração, de interação, aquilo que o Paulo falou, né, quando as pessoas se envolvem, não só assistem, mas que absorvem muito mais do conhecimento. Tá? Existe uma parceria entre a Escola Politécnica, o Sinduscom, a ADEME e quem foi aluno da Poli, com desconto também nas mensalidades. Início das aulas. 5 de março, já está a data aí marcada e chancelada. E as últimas vagas estão com as inscrições ainda abertas no site da Poli. Não é isso? Até o dia 14, as inscrições se encerram até o dia 14 ou até antes disso, se as vagas já forem consumidas. Né? Então, certo, então... próxima sexta-feira. Isso. A gente já tem mais de 20 inscritos, então o curso já está com início agendado para o dia 5 de março, tem que ser dia 5 de março, até porque eu vou para o congresso na Espanha, então vai começar dia 5 de março, e a primeira disciplina a gente ministra que é estratégia competitiva na construção de edifícios, com os elementos de planejamento estratégico, que serão lá ministrados. Isso. E aqui algumas fotos das turmas, né? Esse é um momento de finalização das disciplinas, onde a gente tem um evento com os professores, com o diretor da Poli, professores homenageados também, momento de descontração aí também no encerramento. Anivaldo se... Oi? Visita em obra, aí também, isso. Inclusive lá do Anivaldo, do Paulo, se eu não me engano foi lá, essa obra daí. Então a gente tem essa proximidade, né? Aquilo que a gente vai ver, teoricamente, em sala de aula, a gente vai ver no canteiro, especificamente, como é que está funcionando. Isso. Outra visita também, lá a questão de gestão de resíduos, na empresa de gerenciamento de resíduos. Isso. Aí o encerramento, né? A professora Fátima, que foi a professora homenageada dessa turma. É, né? Mas você tem que estar em todas mesmo. Não é não? Algumas carinhas conhecidas também. E é isso. Visando o sucesso, né, da 14ª turma do MBA TGCE, com a renovação aí das disciplinas, com nova roupagem aí e atendendo ao que o mercado, de fato, vai necessitar com a retomada que foi falada aqui hoje também. É isso. Obrigada. Eu fui a única com palmas no início e no fim, viu? Você, né? A distinção foi grande aqui. Bem, para a gente efetivamente finalizar, eu vou deixar aqui aberto para que possam ser feitas algumas perguntas. Eu convido Michele e Paulo que possam aqui sentar na mesa e as perguntas estão abertas. Fiquem à vontade, acho que o momento é bem oportuno. O trânsito já melhorou. Eu não sei quanto é que está o placar do jogo, se alguém puder aí atualizar a gente. 3-0 Sport já? Ainda? Ave Maria. Vamos lá. Alberto, boa noite. Boa noite, Rogério. Eu queria saber se o drywall atende a norma de desempenho, o requisito no requisito de som, de barulho, de ruído. Perfeitamente. Acústica. Essa é uma grande preocupação, né? Obrigado, Rogério, pela pergunta. Acho que dá para a gente desenvolver aqui. É uma grande preocupação, notadamente em função do advento da norma de desempenho, né? E melhoria da qualidade de nossas obras. O drywall, ele tem todas as condições de atingir diversos níveis de desempenho. Tanto é que na norma específica de projeto, ele já tem uma tabela de projeto com as especificações, uma chapa, 2 chapas, 3 chapas, lã, sem lã,
informando qual é a atenuação acústica, no caso o RW, que é o parâmetro de atenuação acústica, que aquela configuração de drywall fornece. Então ele é perfeitamente alinhado às exigências da norma de desempenho. Perfeito, Paulo. Agora, no seu estudo, no caso lá do seu edifício, você utilizou toda a argamassa industrializada na fachada externa? É uma pergunta. E complementando, se o custo final, se vocês fizeram um comparativo com outra obra convencional do qual não foi utilizada a alvenaria racionalizada e os métodos construtivos. No caso do consumo de argamassa, né, a gente utilizou a argamassa industrializada no serviço de alvenaria interna e externa. Na parte de revestimento de fachada, nessa obra não, a gente rodou a argamassa na própria obra, né? Então, os indicadores desse estudo também foram levantados, da mesma forma o acompanhamento, todo o controle de RUP, produtividade. Posso até depois trazer isso com mais calma. Mas, além da questão da sua segunda pergunta, foi o estudo de custo com outras obras. Sim, desde o início da implantação da metodologia Lean e aplicação da alvenaria racionalizada, esse não foi o primeiro empreendimento da construtora com a utilização dessa forma de trabalho. Então, tinha sempre esse acompanhamento durante a execução de cada atividade de serviço, em todas as obras. Além disso, desse levantamento de dados, se gerou aquela meta, né, que eu até mostrei, da meta interna da companhia. Então, no caso da alvenaria racionalizada no Vila Jardim, esses indicadores ficaram bem acima do que tradicionalmente a gente vinha aplicando, até pela enraização, né, dos conceitos da metodologia Lean. Sim, esse trabalho sempre era feito, existia uma reunião Boa noite, eu queria fazer uma pergunta ao Paulo, com conhecimento da teoria, da metodologia Lean. Qual foi o maior desafio que ele enfrentou na implantação do sistema nas obras que ele participou? Para mim é muito gratificante receber uma pergunta de Anivaldo, né? Só para vocês entenderem, Anivaldo foi a pessoa que eu tive a oportunidade de iniciar meus estudos e meus conhecimentos em cima de Lean Construction. Tem até uma história bacana, que quando eu comecei a estudar um pouco sobre o Lean, eu encontrei um determinado material de uma apresentação da comunidade da construção no Rio de Janeiro, de um engenheiro pernambucano chamado Anivaldo. E estudei esse material e a sorte me encaminhou para que quando eu iniciasse meu trabalho na Duarte, eu conhecesse esse engenheiro Anivaldo, e a gente conseguiu fazer uma aplicação em várias obras e enraizar esse conhecimento. A principal dificuldade é a quebra de paradigmas, né? Você, por mais que estude e tenha o conhecimento do Lean, da construção enxuta, a parte mais difícil é você conseguir virar essa chave. Você conseguir aplicar dentro da obra, trazer essa mentalidade enxuta para a ponta. O principal é isso. Então, é um trabalho que demanda um certo tempo, precisa ter um foco, uma determinação muito grande, e é algo que, aos poucos, vai se enraizando e mudando essa mentalidade. Então, a série de treinamentos, né, que a gente fez, buscando com esse objetivo, foi primordial para que a gente conseguisse botar isso no sangue da construtora, como o professor Alberto Casado colocou. Na década de 70, 80, eu trabalhei muito nessa época, tá certo? Uns 70 anos, certo? Ainda não completei 50 não, mas estou perto de formar. Foi onde teve o maior boom da construção civil, certo? O maior consumo de cimento da história.
construir 4 fábricas, tá certo, de cimento nessa década, tá certo? E a metodologia utilizada era inteiramente adversa da que os senhores estão pregando. Certo? Primeiro, o seguinte, a maior parte dos prédios eram construídos primeiro a torre de serviço, caixa de escada e elevador, tá certo? O maior exemplo disso foi o prédio onde hoje é o Banco Central, na época era o IBC, tá certo? Uma laje de 600 metros quadrados, onde tem 4, tá certo? Se olhar o prédio do Banco Central vai perceber, tá certo? E foram essas quatro torres de serviço, cada um com 8 elevadores, tá certo? Foram construídas antes do prédio, tá certo? Então, isso me dava um acesso para a gente extraordinário, por causa do acesso de torre de serviço, né, de elevador de obra não existia, porque o elevador era a própria coluna, né, do prédio, tá certo? E isso não só foi feito essa obra, não. Na mesma década, quando a explosão no Rio de Janeiro, de São Conrado, Barra da Tijuca, foram construídos muitos projetos com essa tecnologia. Eu nunca vi um projeto em Recife com essa tecnologia, tá certo? Ela é extraordinária, porque em 30 dias a gente deixa a torre pronta no topo, tá certo? Depois a construção só volta dessa torre, tá certo? Então é muito rápido, a gente consegue diminuir pelo menos 30% no tempo da obra, tá certo? E ninguém nunca mais falou nisso, tá certo? De 80 para cá ninguém falou mais. Aqui no Rio, São Paulo continuam fazendo, tá certo? Mas aqui nunca vi disso, tá certo? Nunca vi uma coisa dessa. Inclusive, eu insisti em algumas construtoras para que adotasse o procedimento, tá certo? A metodologia, tá certo? Mas parece que o pessoal escanteava a gente, tá certo? Mas como minha vida profissional foi feita toda fora de Recife, tá certo? Para mim não fazia tanta diferença não. Agora, por que essa tecnologia não é usada até hoje? Tá certo aqui, tá certo? E era um bom item para colocar nos cursos de MBA da própria Politécnica, tá certo? Eu não tenho, como é que se diz? Eu posso colaborar, tá certo? Ir lá, mostrar onde é que é, aqui, ali, tá certo? Eu posso dar uma colaboração significativa nisso daí, tá certo? Para vocês montarem uma grade contemplando esse item, tá certo? Na obra do Banco Central, a laje tinha 600 metros quadrados, era concretada uma laje por dia. Por dia. Você já viu um negócio desse? Concretar uma laje por dia. Pronto, era feito lá, certo? Então, eu acho que foi uma referência. Se vocês pegarem o histórico do IBC, que era a época, né? Tá certo? Era o Instituto Brasileiro do Café, hoje é o Banco Central. Se pegar um histórico da obra, vão ver lá, tem relatório de obra, tudinho tem fotografias, tem tudo que se tem direito. Lá no caso do Banco Central, a obra foi reduzida em 12 meses, tá certo? Eu acho que é um negocinho a se pensar, tá certo? Fazer uma metodologia de construção civil. Eu não atuo na área de construção de edificações, eu atuo na área de construções industriais, tá certo? Hoje em dia, mais na área de projeto de construções industriais, tá certo? Eu não trabalho na área de edificações, mas isso é um caso a se pensar. Tá ótimo. Precisamos dar continuidade, passar para os Claro outros. que pode. Obrigada. Mais alguma pergunta? Colega ali, por favor. Ele vai falar primeiro, então. Boa noite, Fred Brenan. Parabenizar aí o tema, acho que é importantíssimo isso aí para o desenvolvimento das obras. Parabenizar aí, Michel, né? Ele já trabalhou um bom tempo aí. E vocês todos, peço até perdão por ter chegado atrasado do transição, estava muito complicado.
mas vocês têm um comparativo de uma obra para outra, de quanto foi a economia, da questão da economia, de quanto se gerou em relação a isso, se tem um custo inicial e você consegue diluir isso durante, para justificar realmente a questão da importância do Lean Construction? Eu vou abrir, depois eu passo a palavra aqui para os demais componentes da mesa, e aí sendo específico na questão da alvenaria racionalizada, né? Então, a gente fez um trabalho, obviamente ele não apresentou aqui, mas junto à ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, na época da comunidade da construção. Então a primeira implantação que a gente fez, inclusive não com blocos cerâmicos, com blocos de concreto, obviamente em função do patrocínio da ABCP, foi numa obra da construtora Conic, lá o condomínio Sítio Donino, no Poço da Panela, em Casa Forte. E a própria construtora fez todos os levantamentos, inclusive para avaliar os benefícios em termos de custo de produção, comparando com a alvenaria de tijolos de 8 furos, que era o tradicional utilizado na época pela construtora, com os blocos de concreto. E o resultado final que eles chegaram foi, mesmo com o valor unitário do bloco, Rogério, o valor unitário do bloco sendo superior, em termos até aproximadamente uns 40%, 50% superior o valor do bloco, quando comparado com 2 tijolos, porque a gente está comparando os tamanhos, né? 2 tijolos tradicionais com um bloco com furo na vertical. Mesmo com o preço superior de 40% da unidade, ele chegou numa redução na alvenaria de vedação em 4,5%. Foi o resultado. E na primeira obra. Isso foi em 2008 para 2009 aproximadamente, já se vão aí mais de 10 anos. Então hoje em dia, viu Fred, foi muito boa a sua pergunta nesse sentido, porque tem uma ou outra construtora que ainda não adotou a alvenaria racionalizada e fica nesse impasse. Porque o valor do bloco, seja concreto ou cerâmico, ele é mais caro do que o tijolo. Olha, o mercado de São Paulo não faz mais nem esse tipo de conta há pelo menos umas 4 décadas. Não vai fazer mais essa conta porque já se sabe que os benefícios em termos de custo, ele se sobrepõe. E foi muito bem apresentado aqui, produtividade, desperdício, fora o resultado do desempenho, né? A gente não tratou o aspecto do desempenho e da eliminação ou minimização da probabilidade de ocorrência de problemas patológicos, que é outro benefício que não foi, digamos assim, destacado, explorado nesse evento aqui, tá? Mas aí, Paulo, se você quiser complementar, por favor. Ok. Quando a gente fala do Lean, a conta é bem ampla, né? A gente começa desde a parte da apropriação dos materiais, e tem como filosofia a redução de desperdício, né? Então, inúmeros desperdícios que a gente tem na obra. Na fase de estrutura, a preocupação com a distribuição das equipes. Estou falando de estrutura por conta de uma questão de curva ABC, né? Um item pesado no orçamento, quando a gente fala de uma edificação. Na alvenaria, o case que a gente mostrou, então só na alvenaria a gente vê reduções significativas de desperdício de bloco cerâmico, a gente tem indicadores altíssimos de mercado, a parte da pasta de gesso, embolso interno e demais serviços. Eu digo que a conta é muito ampla porque no momento também que a gente executa uma obra visando a eliminação de retrabalhos, isso também esbarra todo o resultado da empresa no serviço de assistência técnica, atividade de escritório, tudo mais. A literatura mostra o Lean como uma metodologia de trabalho, tem até alguns indicadores na ordem de 20% na economia total de um projeto, né? Lembrando que o Lean, a gente está tratando hoje basicamente de parte de projetos e execução, mas existem conceitos enraizados de Lean Construction até para o back-office, né? Então, existe uma parte que fala de Lean Office, são uma série de metodologias e ferramentas para a parte do escritório propriamente dito da empresa. E nessa somatória, a mentalidade enxuta, pela literatura, chegaria em torno de, eu acredito, 20%, 15% de economia no projeto. Algo mais? Colega ali, por favor. Boa noite, meu nome é Ivan. Eu queria falar sobre a parede Brau. Em relação
a produtividade. Como você disse, depois da construção de toda a edificação ser construída, eu trabalhei numa empresa que, eu não vou citar o nome, que é antiético, porém foi num hotel. No caso foi uma construção de um hotel. Eu queria saber sobre a relação em durabilidade, porque no setor de alvenaria e o drywall, devido ao fluxo de muitos clientes passando, a hospedagem, ele sempre tem a relação de manutenção mais alta, porque eu ainda continuo trabalhando lá no setor de manutenção. Aí o que acontece? Normalmente as portas, mesmo com todo o reforço que foi feito para a aplicação do drywall, normalmente as portas sempre estão tendo uma recuperação, sempre tem aquela recuperação dela por exatamente as batidas que estão acontecendo. E em relação que foi dito aqui sobre a parede de drywall não ser aplicada em locais úmidos. Lá, infelizmente, eu não sei se realmente estava de acordo com o projeto, mas foram aplicadas nos banheiros, né? E daí veio o revestimento cerâmico. Porém, também está tendo esse grande problema, porque ficam caindo algumas partes cerâmicas. Aí, o que eu quero contextualizar é que, se fosse construído em alvenaria os blocos cerâmicos, ao invés do drywall, porque quando se tem uma tecnologia já bem ampla, tipo os Estados Unidos, que sempre está trabalhando com isso, eles têm todos os sistemas de fortificação nas extremidades, vamos dizer assim, né? Aí é aquilo, uma construção rápida, produtiva, mas que sempre tem uma manutenção maior que uma de bloco cerâmico ou alvenaria. Eu acho que um aspecto que a gente tem que destacar é o advento da norma de desempenho. A partir do momento que você tem as exigências ali estabelecidas, inclusive de vida útil, né, e você consegue efetivamente atender aqueles requisitos, o produto estaria apto para ser utilizado, dentro de determinadas condições. Você tem que respeitar as restrições de uso. Para o banheiro, a gente também tem a solução tecnológica para isso, né? Até por isso existem as chapas verdes, resistente à umidade, RU. Aí você tem que fazer o uso adequado dessas chapas verdes. Mas isso no banheiro com presença de umidade, mas não umidade incidente constantemente. Que aí você utilizaria, onde necessário, a utilização das chapas cimentícias para formar o conjunto, o sistema como um todo. Agora concordo perfeitamente que deve-se ter um uso adequado e fazer as manutenções periódicas, que inclusive devem ser previstas no manual de manutenção da edificação. No caso da edificação residencial, no manual do proprietário e das áreas comuns, se você também tiver o drywall em áreas comuns. Eu estava até ontem, né? É engraçado que a gente percebe isso. O emprego crescente do drywall, tendo em vista experiências pregressas e largamente por algumas empresas. Eu estava ontem numa reunião de apresentação do projeto no canteiro de obras aqui daqueles 2 empresariais que a JCPM está construindo lá no Rio Mar. É projeto nosso. Então, todos os pavimentos tipos, são 2 torres, né, são iguais, elas serão em drywall, excetuando-se a área de elevadores, a área de escada, onde você tem um fluxo maior e, obviamente, uma resistência mecânica superior, que no caso lá é utilizado bloco de concreto. Então, é possível o uso? Com os devidos cuidados, respeitando-se as restrições estabelecidas e que devem constar no Manual de Uso, Operação e Manutenção da Edificação. Ok? Bem, gente, como eu prometi, então deixa eu fazer aqui o sorteio, né, dos livros. A gente não tem aqui aquele ferramenta para fazer aqui um sorteio eletrônico, mas eu vou fazer uma pergunta e, dependendo da proximidade da resposta, a gente entrega o livro aqui, tá? Quem é aqui que faz aniversário nesse mês, fevereiro? Ok. No dia 17. Quem? Eu? Não.
Aí você vai ficar a gosto de Deus, que não vai ganhar não. 17 de fevereiro, desse mês aqui. Quem é mais próximo do dia 17, dos que levantaram a mão? 21? Fora? Mais alguém? 22 perdeu. 21, pode vir um amigo aqui. E o dia 22 é? Pode vir também, são 2 livros. São os 2. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Uma satisfação grande contar com vocês aqui. Um grande abraço. Boa noite.